Muito boa tarde, queridos amigos e queridas amigas. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série Encontros com a Paz, neste domingo, dia 4 de setembro de 2022. Nós fazemos aí um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje já vamos adentrar, olha só, ao capítulo 44, que tem como título Curas. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Está em Jesus, é uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. E diz assim: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E Emmanuel fala: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Então, nós dividimos aí o texto em duas partes, e nessa primeira parte, primeiro, Emmanuel fala que realmente Jesus curou muitos enfermos, muitos doentes e desesperados. Mas ele sempre recomendou, de uma maneira especial, esses enfermos e necessitados aos seus discípulos. E ao fazer isso, ele nunca deixou de lado a iniciativa de requisitar ao reino divino aqueles que se curavam de suas moléstias físicas. E isso também era passado aos seus discípulos para que agissem e se comportassem da mesma maneira. Ou seja, você faz a cura, mas é necessário que a pessoa também se reporte a Deus, ao reino divino. Porque foi graças a Deus e graças ao reino divino que houve o restabelecimento da saúde orgânica. Ele coloca como ponto principal e importante que não basta apenas regenerar o corpo da deficiência que possui. Não basta apenas regenerar o corpo da doença da qual ele foi acometido. É preciso que haja o corretivo espiritual. E a gente pode tomar a palavra corretivo como uma lição, um aprendizado. Você precisa desse corretivo espiritual, ou você precisou desse corretivo espiritual
para entender a importância da saúde. Vemos ao longo da história, dentro da doutrina espírita, inúmeros médiuns que trabalharam com a cura, que trabalharam com a cura. Muitos trabalharam de maneira correta, fizeram o corretivo a si mesmos, mudando a sua postura espiritual e incentivaram aos outros para que também realizassem em si o corretivo espiritual, mudando suas condutas perante a vida. Mas, infelizmente, muitos outros, por circunstâncias diversas da vida material, não conseguiram praticar em si mesmos o corretivo espiritual. E, consequentemente, não teriam capacidade, força para impor ao outro o corretivo espiritual necessário. Ou então, muitas vezes, não conseguiam fazer em si mesmos esse corretivo, mas o outro, em agradecimento a Deus e ao reino divino, conseguiam realizar por si mesmos esse corretivo espiritual. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender os motivos das moléstias que acometem o nosso corpo físico. Muitas vezes uma prova do espírito, em outros momentos uma expiação daquele espírito, mas em grande parte das circunstâncias, as más escolhas que realizamos no dia a dia da vida. Quando extrapolamos as nossas capacidades físicas ou quando nos deixamos envolver pelas questões viciantes que fazem parte da vida material. E com isso deixamos de valorizar o ponto inicial dessa questão, que é o equilíbrio orgânico do corpo, a saúde. Porque se nós nos precavemos, se nós nos cuidamos, se estamos atentos a tudo aquilo que pensamos, a tudo aquilo que sentimos, a tudo aquilo que falamos, ouvimos, vemos e fazemos, a tudo aquilo que entra pela nossa boca como o alimento de cada dia, fatalmente, fatalmente estaremos envolvidos em questões plenas de saúde física e, consequentemente, a saúde espiritual. Ele continua dizendo: permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Então, nós queremos a saúde, queremos o corpo maravilhoso, queremos a beleza exuberante, para que dessa forma possamos usufruir de tudo aquilo que não nos é melhor e saudável na vida.
Será, conforme diz Emmanuel, que o Senhor permitiria, dentro da constituição da harmonia celular que compõe o nosso organismo, que isso se concretizasse? É claro que não. E ele diz: o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Todos nós queremos a saúde, todos nós queremos o corpo maravilhoso, todos nós queremos a beleza exuberante, que vem reajustar as energias salutares e vitais do nosso organismo. Mas é preciso que nós tenhamos prudência e que nós aprendamos a dar valor à máquina que nos conduz. A essa máquina que me permite estar aqui na Terra para viver em harmonia e em paz, com saúde e bem-estar. E aí ele termina dizendo: há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Olha que frase forte e ao mesmo tempo importante. A pessoa fica retida no leito e fica se lastimando, fica chorando, fica reclamando, fica se achando injusta pelo fato ocorrido. E ela não faz isso porque está se aproximando de Deus, do reino divino. Não, ela está reclamando, ela está agindo desta forma, porque no leito ela está impossibilitada de continuar fazendo, como diz Emmanuel, os desatinos que ela vinha fazendo. Aí vem a doença do corpo e ela obrigatoriamente é retida naquilo que de errado vinha fazendo. E aí ele termina: é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Olhem o texto. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Amigos e amigas, esta frase, aliás, este parágrafo, é motivo para nós ficarmos aqui conversando por mais e mais horas. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Ninguém cura ninguém, caso não haja permissão superior. Você pode fazer qualquer tipo de atividade. O passe espiritual, o passe magnético, o passe de imposição de mãos, na cadeira, no banquinho, na maca, onde quer que seja. Se não houver autorização, permissão de ordem superior, a cura não
chega. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Caso haja autorização do Altíssimo, do plano maior da vida, essa pessoa que está sendo curada, ela tem por obrigação reconsiderar as questões da sua vida, para que ela não volte novamente a ficar doente. Levanta-te, segue adiante e não peques mais. Levanta-te, reconsidera as questões da tua vida e não se permita mais ficar doente. É possível a cura, desde que haja permissão do plano superior. Caso não haja, aquele tratamento será simplesmente um apoio, um suporte para que aquela alma tenha forças físicas suficientes para sobrepor-se à enfermidade do corpo. Para que aquele espírito que está ali tenha força e capacidade mental e fé de vencer aquele instante de transição. Agora, se a cura for permitida, então a pessoa tem que reconsiderar para não errar novamente, para não falhar novamente, para não ir de encontro aos mesmos desatinos que fizeram com que ela chegasse naquela situação da doença física, do desequilíbrio físico. E olhem que nós não estamos apenas falando de doutrina espírita, nós estamos falando de todos os segmentos religiosos. Então, essa lição ela é extremamente importante para que nós possamos compreender essa questão da cura. Nós queremos dar paz em todo mundo e curar todo mundo. Nós queremos fazer o atendimento fraterno para todo mundo e restabelecer o equilíbrio de todo mundo. Mas antes de tudo isso, é preciso entender se há permissão e ordem superior para que aquela pessoa melhore. Senão, nós estaremos apenas colaborando para que ela permaneça em equilíbrio e suporte este momento de transição. Agora, se for permitida a cura, então aquela pessoa tem que estar ciente de que ela precisa reconsiderar as questões da sua vida e abandonar os desatinos que a permitiram chegar ao ponto que ela chegou. Muito significativa, desculpe, muito significativa esta lição de Emmanuel. Uma lição que nós todos devemos levar para dentro da casa espírita e entender o que realmente nós estamos fazendo. E fazer com que as pessoas que são atendidas e tratadas por nós também entendam que é preciso
modificar, que é preciso transformar, que é preciso reconsiderar, porque senão não funciona, não dá certo, nem para nós e nem para aquele que está sendo assistido. Então fica aí o nosso momento de reflexão desta tarde no Encontros com a Paz. Desejo aí a todos um bom final de domingo, com muita alegria, com muita paz, uma semana maravilhosa. Teremos aí um feriado no meio da semana, que todos possam aproveitá-lo bem, junto da família, junto do lar. Caso haja a oportunidade de uma viagem, que possamos estar sempre atentos e com muito cuidado por nós, pela família e por aqueles que vão cruzar o caminho conosco, e que todos tenham uma semana abençoada, de muito trabalho, de muita alegria, de muita paz. Para nós que somos trabalhadores do Centro Espírita, que nós possamos ler várias vezes essa lição, para que entendamos o que estamos fazendo. E para nós que somos dirigentes da Casa Espírita, que preparemos melhor aqueles que são assistidos por nós, para que entendamos o mecanismo que rege a espiritualidade superior. Livro Pão Nosso, capítulo 44, Curas. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série do estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fique conosco, ajude-nos na divulgação do canal, da nossa programação e ajude-nos principalmente a divulgar a doutrina espírita e o Evangelho do nosso querido Jesus. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Uma boa noite e um forte abraço a todos.